foi eleito para comandar o executivo no município de Indaial e conversa agora com a gente aqui no nosso MistoCast, Silvio César da Silva, prefeito de Indaial. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Patrícia? É um prazer estar aqui conversando com você. Seja bem-vindo. Obrigado. Prefeito, primeira eleição. Primeira eleição foi uma experiência fantástica para a minha vida. E eu falo sempre, Patrícia, que durante o período de pré-campanha, eu tive a oportunidade de visitar 700 famílias diferentes durante esse período. E isso me tornou um candidato diferenciado e uma pessoa diferente, porque eu tive contatos com várias realidades, com várias pessoas, e muitas pessoas falam que o cidadão não quer mais o contato com o político, e eu comprovei que é o contrário. Esse distanciamento que alguns políticos, né, acabaram fazendo com o passar do tempo, é extremamente prejudicial para ele. Você tem que estar muito mais próximo das pessoas. As pessoas que sabem da sua dificuldade, da sua incerteza. Eu uso uma frase, Patrícia, que governar é reduzir a incerteza das pessoas. E esse é o nosso grande papel como gestor público. Reduzir a incerteza daquele pai de família, daquela mãe de família, daquela criança. E essas visitas foram extremamente importantes, tanto para mim quanto para o Jonas, mas também para consolidar o nosso plano de governo. O nosso plano de governo ele foi sendo escrito durante essas visitas também. Me dá um exemplo assim de uma visita dessa, Silvio, uma realidade que você tenha entrado em contato, que você tenha pensado, não, como prefeito eu posso fazer a diferença e mudar essa realidade. Em vários momentos, Patrícia, porque a gente acaba vivendo numa bolha. Infelizmente, a gente acaba se isolando muitas vezes, né? A gente acaba tendo contato com pessoas do mesmo nível social, do mesmo nível de amizade, e isso é ruim, porque você cria uma sensação errada de uma realidade. Então, a partir do momento que tu tens o contato com as pessoas que estão mais distantes desse teu grupo de amigos ou um grupo de convivência, você vê o quanto que a realidade é dura para elas. Sim. Certo? Então, esses contatos foram extremamente importantes para mim como gestor público. E quais foram esses contatos? Você viu, sei lá, criança fora da escola, pobreza, que te alguns, marcou? a gente não usa o termo bolsões de pobreza porque, graças a Deus, isso não existe na nossa região. Mas a gente percebe dificuldades naquela atenção primária mesmo, atendimento básico das necessidades daquela família, uma família que, mesmo trabalhando, tem dificuldade, às vezes pagando aluguel com 2 ou 3 filhos. Então, é uma luta diária dessa família. E ali é que o poder público ele tem que ter um exercício de cidadania e reconhecer essa necessidade de acompanhar isso melhor, de ter certeza que a política pública de educação, de assistência social e de saúde estão chegando de forma eficiente para aquelas pessoas, né? Eu cito um exemplo, Patrícia, que me tocou muito. Eu sou originário da indústria, né? Eu trabalhei por 29 anos numa indústria têxtil e nesse período de indústria eu convivi trabalhando em horários de turno. Então, trabalhei muito tempo, às 5 da manhã até 1h30 da tarde, ou da 1h30 da tarde até as 22 horas. Trabalhei um período até no terceiro turno, às 22 horas até às 5 da manhã, e eu vivenciei a dificuldade que essas pessoas têm em relação aos seus filhos. Na minha época, graças a Deus, quando as minhas filhas eram menores, eu sempre tive uma rede de apoio com os meus familiares. Então, as minhas filhas, se não estavam no ambiente escolar, estavam no ambiente familiar. Só que isso mudou, essa realidade mudou. Hoje, muitas pessoas que vêm morar nas nossas cidades não têm essa rede de apoio. Onde que é a rede de apoio deles? Do serviço público. Então, durante essa caminhada, e isso foi muito rápido, eu vi a necessidade de nós alterarmos alguns horários de atendimento do serviço público. Como é que a creche vai abrir às 7, 7h30 da manhã, se eu já tenho pessoas trabalhando desde as 5 horas da manhã? Eu dou um exemplo bem prático, que quando a gente vai numa padaria logo às 7 horas da manhã, 6h30 da manhã... O padeiro já está trabalhando há quanto tempo? Ele acordou às 3 horas da manhã para fazer aquele pão delicioso, aquele bolo. Tem município aqui, Silvio, que está abrindo creche 4h30 da manhã, justamente por conta dos turnos. Quer dizer, tem que adequar a realidade para atender as pessoas. Exatamente. Né? E essas visitas serviram para isso, porque a gente comprovou na prática que existem algumas lacunas na prestação dessas políticas públicas. E é um compromisso nosso em relação à creche do Filho do Trabalhador,
É algo que já está sendo estudado e algo que vai ser implementado em Indaial. Vai E ser vai... implementado, você diz, esse horário estendido nas Isso, creches isso. para atender as A famílias. creche vai abrir às 4h30 da manhã e vai fechar às 22h30. Realmente para atender aquela família que tem filho menor de idade e que precisa trabalhar. Eu tenho certeza, Patrícia, que hoje muitas famílias indaialenses, eles não conseguem melhorar sua renda familiar por conta dessa dificuldade. Ou o marido ou a esposa não trabalham 8 horas por dia. Eles ficam impossibilitados disso. Algo que a gente já vem fazendo, um levantamento junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, é realmente entender quem está hoje recebendo Bolsa Família na cidade de Indaial. São quase 950 famílias. Nós queremos entender qual é o problema. Existe uma grande parcela que sim precisa estar recebendo benefício, só que eu acredito que tem um número expressivo dentro dessas famílias que deveriam de estar no mercado de trabalho. Talvez falta ônibus, transporte público municipal, onde eles moram, até levar para o ambiente de trabalho. Pode ser que é falta de creche, pode ser que é falta de emprego, pode ser que é falta de formação. Então, nós precisamos conhecer melhor esse problema para buscar solução, junto com as empresas, junto com as instituições que a gente já tem convênio. A gente tem convênio com o Senai e com o SESI, lá em Indaial, e que eles fazem cursos de curta duração para realmente pegar aquela pessoa que está desempregada e inserir no mercado de trabalho. Então, quer dizer, nesse primeiro momento, Silvio, você acabou de assumir, então está sendo feito também esse diagnóstico, né? Para entender a realidade, para ir adequar as situações. Por exemplo, na questão da creche que você falou, da abertura de 4h30 às 10h30, isso... a gente ainda não pode falar, imagino que em prazo, até porque tudo tem um custo, não sei o quanto está comprometido o orçamento de Indaial. É importante a tua pergunta, Patrícia, porque esse diagnóstico a gente vai iniciar agora, né? Por exemplo, eu não saberia te responder quantas crianças seriam atendidas nesse horário. E esse diagnóstico, como agora retomou as aulas, né? Segunda-feira foi o início do ano letivo, logo a gente já vai estar fazendo um questionário, enviando para essas famílias, para a gente ter esse número aproximado de crianças que seriam atendidos. E mais 2 fatores importantes. Quais as regiões da cidade? Exatamente. De repente não precisa abrir todas, Exatamente. Mas pega nas regiões principais. Por isso que o diagnóstico é importante. Tá. E também o horário de trabalho. Tá. A gente sabe que muitas facções só estão trabalhando no primeiro turno, certo? A questão do segundo turno são poucas empresas que trabalham das 13h30 às 22h30. Eles acabaram concentrando isso muito no primeiro turno, né? Por falta de mão de obra também. Mas esse diagnóstico vai nos dar o direcionamento para esse equipamento, para esse serviço. Tá. Silvio, acabou que a gente já está falando de educação, né? Que é, claro, uma das questões mais importantes quando a gente fala na administração de um município. Mas eu também gosto de aproveitar o podcast para conhecer um pouco mais as pessoas, né? Você falou a tua primeira eleição, você é formado em administração, 29 anos trabalhando aí no mercado têxtil. Da onde que veio a ideia de, não, você... prefeito, vou concorrer? Olha, Patrícia, essa história ela é muito peculiar, né? Essa empresa que eu trabalhei 29 anos foi meu primeiro emprego, né? E comecei varrendo o chão de fábrica, fui mecânico por 17 anos. O pessoal não acredita, mas sujava a mão de graxa, de óleo. Nesse mesmo período, essa empresa passou por uma situação financeira extremamente delicada. Em 2003, ela praticamente ia fechar essa empresa. E naquele momento eu fiz uma reflexão profissional, porque toda a minha formação, toda a minha experiência profissional era ligada ao setor têxtil. Eu pensei, poxa, se essa empresa fechar, fatalmente eu teria que trabalhar em outra cidade, eu não ia conseguir trabalhar em Indaial. E eu comecei naquele momento de reflexão, de incerteza, eu comecei a desenvolver uma segunda profissão. Eu sou professor também do Senai já há 18 anos. Então, naquele momento de dificuldade, eu estava finalizando a minha pós-graduação em Engenharia da Produção. Eu fiz as 2 disciplinas didático-pedagógicas para poder lecionar e no momento seguinte eu comecei a lecionar no Senai. Eu fui aluno do Senai do curso técnico têxtil e depois de alguns anos voltei como professor, né? Gosto muito dessa minha segunda profissão. Atuo ainda, eu estava com uma turma ano passado, tive que parar de lecionar por conta da campanha, né? Mas gosto de lecionar, quero continuar lecionando. E o que aconteceu? Depois disso, quando eu saí da empresa,
Foi em março de 2017 eu saí. Me chamaram para uma reunião, um amigo em comum, né? Eu estava procurando alguma recolocação no mercado de trabalho, mas meio que estava aproveitando um descanso, né? Estava 2 semanas em casa, me chamaram para uma reunião e nessa reunião me fizeram o convite. Tu não quer ser secretário de Administração e Finanças? Eu disse, gente, eu nunca tive envolvimento político. A minha pergunta, olha o nível de ignorância naquele momento da minha parte. Eu perguntei para a pessoa, tá, mas... O que faz um secretário? Não, quem vai ser o meu chefe? Quem vai ser o meu chefe? Tu vai estar ligado direto ao prefeito. Então, assim, eu não tinha nem ideia do escalão, da hierarquia dentro de uma prefeitura. Eu achei aquele convite um tanto quanto estranho, num primeiro momento. Eu pedi um tempo para pensar, logicamente. E depois fizeram uma segunda reunião. Nessa segunda reunião, o ex-prefeito André Moser estava presente. E eu acabei aceitando esse desafio, né? E foi assim que eu entrei na gestão pública. Durante esse percurso, eu fiquei durante 5 anos como secretário de Administração e Finanças, né, a partir de 2017. Durante esse período, eu acabei, em alguns momentos, acumulando uma segunda secretaria. Eu fiz uma passagem pela educação, pela saúde, pela cultura, pelo gabinete. Então, eu consegui passar em muitas secretarias nesse período. E depois, em 2021, no final de 2021, o prefeito André Moser me fez um convite para ser secretário da Saúde. Aí eu fiquei durante 1 ano e 10 meses como secretário da Saúde. Depois desse período, voltei para a prefeitura como chefe de gabinete e, na sequência, eu fui lançado como pré-candidato a prefeito. Então, foi um negócio muito louco, assim, foi tudo muito rápido, né? E muito dinâmico as coisas. E eu aproveitei essa oportunidade que me foi concedida de conhecer as outras secretarias. É lógico que era um período que eu trabalhava muito. Trabalhava 14, 15 horas por dia. Porque eu estava comandando 2 secretarias em conjunto. Mas isso me trouxe muito conhecimento, muita bagagem técnica, que durante todo o percurso de campanha, de debate, de entrevista, eu não tinha receio nenhum de falar sobre nenhum assunto. Porque eu já havia passado por lá, eu sabia como é que funciona, eu sabia quais eram os desafios e principalmente quais são as oportunidades que essas secretarias nos dão. Então, quer dizer, conhecer ali o serviço público, você já conhece tudo, não tem dúvida dos gargalos, já sabe. E assim, Silvio, você entrou e já entrou enfrentando um protesto de servidores, né? Sim, A gente esteve lá, a equipe do Misturebas foi lá em frente à prefeitura, a gente acompanhou o protesto e o que a gente percebeu, os servidores, eles protestaram em relação a não ter aumento real nos salários há 16 anos. Então, quer dizer, não foi só um governo, a gente está falando de vários governos. Até me chamou a atenção a fala de um servidor que ele disse o seguinte, ele era concursado em Blumenau. 25 anos atrás, ele passou num concurso em Indaial e escolheu ir para Indaial porque o salário era 30% maior naquela época. Ele falou, hoje eu ganho 20% a menos do que Blumenau. Então, só para a gente entender o tamanho da defasagem. E aí eu queria saber em que pé que está essa situação, né? Então, os servidores protestaram, você conversou, recebeu, eles estão em assembleia. Isso é possível fazer isso, aumentar um pouco? A gente está falando, né, de salário base, a gente sabe que tem um impacto enorme na folha. Patrícia, esse é um dos grandes desafios, né? Como eu fiquei à frente da Secretaria de Administração e Finanças durante 5 anos, nesses 5 anos eu participei ativamente da mesa de negociação. Então, esse contato com o sindicato, eu sempre tive isso. E a mesa de negociação, a gente conseguiu fazer grandes avanços. Não conseguimos avançar dentro do que se chama de ganho real, por realmente uma dificuldade financeira, né? Os municípios enfrentam dificuldades financeiras. Isso é um fato, né? Eu sempre digo, qual o gestor que não quer dar um aumento salarial para o seu servidor ou seu funcionário? Todos gostariam de fazer isso. Só que existe sempre uma necessidade, uma responsabilidade muito grande nesse ato. Porque esse reflexo, um servidor de carreira, a atuação agora vai perdurar por muito tempo, né? Então, isso é uma grande preocupação que nós temos em relação a isso. Quando se fala em índice de folha, que é algo que legalmente a gente responde, hoje o nosso índice de folha ele está relativamente sob controle. Ele está oscilando entre 42% e 43%. Frente a outros municípios, é um índice relativamente baixo. Só que essa conta ela é baseada em cima da tua arrecadação.
E tem algumas coisas que não estão sob nosso controle, são os fatores externos. Então, daqui a pouco, se a arrecadação municipal cai, esse índice aumenta rapidamente. E a partir de 54% do comprometimento com o índice de folha, você começa a ter restrições legais quanto a isso. Tu não pode mais fazer concurso público, não pode mais contratar. Então, tu começa a ter uma série de dificuldades de gestão, né? O que nós estamos fazendo, né? Eu sempre digo, eu falo para as pessoas, ok, 16 anos sem aumento real, eu e o Jonas estamos há um mês na prefeitura. Já sentamos com a mesa de negociação, já estamos avançando muito. Ontem eu fiz um anúncio, né, que além da reposição inflacionária no Vale Alimentação de 4,77%, nós estamos reajustando, né? Ontem foi uma proposta que eu fiz para a mesa de negociação, um aumento na ordem de acima de 18%. Então, somando os dois aumentos, o servidor público municipal de Indaial ele vai ter um acréscimo do seu Vale Alimentação de mais de R$ 115 por mês. Muitas pessoas falam que é pouco ainda. Sempre vai ser pouco, né? A gente sempre vai ter esse sentimento de que, poxa, tem alguém que ganha mais do que isso, certo? Mas tem alguns municípios que pagam menos também. Mas o que eu posso te falar, Patrícia, existe um sentimento muito forte nosso de trabalhar a possibilidade de um ganho real. Isso, a nossa equipe está trabalhando internamente, fazendo vários cenários, várias simulações financeiras, para que, de repente, a gente consiga conceder esse aumento real. A gente não consegue afirmar isso agora, nem na mesa de negociação a gente consegue confirmar, porque a gente precisa fazer algumas simulações e alguns cálculos de impacto. Porque eu fico pensando assim, Silvio, e olhando muito para a questão do indaialense, né? A gente já colocou aqui no Misturebas, assim como outros veículos aqui da região, algumas denúncias em relação, claro que não à tua gestão, mas em relação à gestão passada. Então, por exemplo, uma que me veio agora na cabeça foi a da cobertura dos pontos de ônibus. Então, foi uma denúncia feita pelo vereador Elton Possamay. Ele viu a mesma, né, Sim. mesma estrutura em outra cidade, agora não lembro se foi Ascurro ou Apiúna, e foi fazer uma comparação de preços e era 5 vezes a mais. E aí eu fico pensando, e a gente pode até citar outras questões, assim, de investigações do Ministério Público em relação ao superfaturamento. Porque quando o indaialense olha e fala, mas não tem dinheiro para aumentar meu salário. Poxa, mas... E tá vendo dinheiro público, pô, mas pagou 5 vezes mais no ponto de ônibus. Poxa, mas olha esses, né? Essa é até a outra pergunta que eu vou fazer em relação a esses contratos, né, feitos pela outra gestão. Eu sei que não tem que te cobrar isso, porque a tua gestão é outra. Mas isso vai esbarrar em você, até porque esses contratos feitos sem licitação, de forma emergencial, eles ainda estão em vigor. A gente está falando de coleta de lixo, iluminação pública, internet, enfim. Vamos por parte, Patrícia. Eu não vou conseguir precisar algumas informações, porque todo o período que eu fiquei afastado da prefeitura por conta de pré-campanha e campanha, muitas coisas eu acabei não acompanhando. Quando a gente fala da denúncia do vereador a respeito do ponto de ônibus, primeiro que o ponto de ônibus onde ele grava o vídeo não é um ponto de ônibus que foi a prefeitura que instalou. Foi uma farmácia que instalou aquele ponto de ônibus. Por isso que ele está com alguns problemas de ferrugem, enfim. Mas eles tentaram copiar o nosso modelo, né? O preço inicial desse ponto de ônibus, quando a gente olha o valor licitado, o nosso tem alguns itens a mais. Ele é pavimentado, tem o paver, tem uma floreira, tem um lixinho ali e tal. São itens, tem itens a mais. Mas quando a gente pega o valor do ponto de ônibus, o valor inicial de licitação, o nosso ele está quase, talvez, R$1.000 e poucos mais barato do que da cidade vizinha. Então, quando foi para a licitação, o nosso, teoricamente, ele foi mais barato. O que aconteceu nesse município? Teve mais empresas no processo licitatório e houve uma disputa por preço. E o preço foi caindo. E a licitação que aconteceu em Indaial, não saberia te dizer nesse momento se só tinha uma empresa, só tinha duas, mas na prática não houve disputa por preço. Então o preço inicial ficou... Subiu. Não subiu, ele ficou o preço inicial. Não houve disputa para baixar. Caiu o preço, tá. Entendeu? Então, da mesma forma, poderia ter acontecido isso no município vizinho. Não houve disputa de preço e foi o preço médio que foi colocado na licitação. Entende? Começou com o mesmo valor, no município houve disputa de preço e em Indaial não houve.
Mas aí não tem um jeito da gestão achar outra saída? O processo, Bom, vamos descobrir agora, né? O processo licitatório, ele é muito, ele é incerto, entende? Ele não é algo previsível. Você vai lá, publica, anuncia essa licitação, mas você não sabe efetivamente quantos vão participar do processo licitatório, entende? A gente teve agora recente também uma disputa muito forte em relação a um outro serviço. A empresa que ganhou mergulhou no preço, deu um desconto de 90%. Qual o serviço? Telefonia e internet. Sim. Entendeu? Sim, vamos falar. Mergulhou 90% no preço, despencou o preço, passou um período do contrato, ela chegou e falou para a prefeitura, não quero mais, estou tendo prejuízo. Por isso que nós fizemos um contrato emergencial. Porque a empresa contratada saiu fora. E ela nos notificou que ia sair. Aí nós pedimos um prazo de 6 meses para fazer o processo licitatório e onde é que deu o problema. Então, às vezes acontece isso... Mas a empresa pode simplesmente sair, Silvio? Ela vai responder isso. Ela pode pedir o distrato, é um direito dela, mas ela vai ter que justificar o porquê disso. Entende? Então, esse processo judicial ele vai correr. Mas o que é anunciado? Superfaturamento. Entende? Se você pegar os preços e uma empresa mergulha no preço e daqui a pouco ela diz, poxa, eu não consigo manter o serviço, é lógico que ela não vai conseguir, porque ela mergulhou no preço. Tá, mas isso aconteceu só no serviço de internet? É um exemplo, tá. É um exemplo. Porque, assim, existem outras denúncias em relação a serviços como a iluminação e a coleta, que são serviços rotineiros, né, digamos assim. Então, e isso consta na denúncia do Ministério Público, falando ali de uma emergência fabricada, porque, por lei, você só pode dispensar a licitação se for um caso mesmo de calamidade pública, uma emergência mesmo. Agora, um serviço de coleta, um serviço de iluminação, que é uma coisa rotineira, não cabe, no entendimento do Ministério Público, colocar como uma emergência, né? Não sei em que pé que está isso agora para a nova gestão. O que acontece, Patrícia? Algumas licitações são extremamente complexas. Eu vou citar aqui, né? A iluminação pública, a coleta de lixo e tem mais uma que me fugiu à memória, mas são 3, a de oficina mecânica, a diesel, oficina mecânica de máquinas pesadas. São algumas licitações que existe muito problema quando você lança elas. Transporte público é outra, quando você vai fazer a concessão. Porque o valor envolvido nesse serviço são muito altos. Então, é muito comum que essa licitação tenha várias impugnações, várias denúncias junto com o MP, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas. E, às vezes, esse processo licitatório ele é lento por conta disso. Eu não saberia te responder aqui, porque era um período que eu não estava na prefeitura e também eu nunca trabalhei diretamente em alguma dessas pastas que tu citou, que foi feito o contrato emergencial, mas existe uma dificuldade em relação a esse tipo de licitação. Não sei se foi isso que aconteceu, onde eles foram para o emergencial. Não, a minha pergunta não é nem em relação a isso, Silvio, porque eu acho que você nem tem que responder isso de uma gestão que não é a tua. A minha pergunta é em relação à tua gestão agora. Vai ser cumprida a lei em relação aos processos licitatórios? Como é que você pretende organizar essas questões? Dentro do período que eu fui secretário de Administração e Finanças, toda a licitação está dentro dessa secretaria. Sim. Então, eu convivi muito tempo com isso. Tá? O que é a grande regra, Patrícia? Tudo seja licitado. O processo de uma contratação emergencial é como tu falou, é excepcionalidade. Sim, é exceção da exceção. E quanto mais tu conseguir evitar esse tipo de contrato emergencial, melhor é para o gestor. Melhor é para ele. Porque o que num primeiro momento pode caracterizar? Houve falhas internas. Né? Por que não foi feito a tempo? Se houve impugnações, se houve um pedido do próprio Tribunal de Contas para suspender o processo licitatório, aí você tem uma justificativa. Estou tentando fazer, houve isso aqui e eu estou aguardando. Entende? Mas fazer por fazer não é o correto. Não é algo que nós vamos querer praticar como gestão. Até porque, Silvio, a gente vê vários municípios que são feitos os processos licitatórios, seja transporte, seja iluminação, seja coleta. Então, a questão de ser um processo difícil, eu acho que não... É que a gente foi agora,
é uma parte mais técnica, né? Houve uma mudança no processo licitatório. Hoje é vigente hoje a nova lei de licitações. Então, tudo que você fazia até então, dentro da lei 8.866, ele mudou. Então, você não tem mais, o meu termo de referência dessa licitação está aqui montado. Ele tem que ser readequado para essa nova lei. Então, existe uma dificuldade quanto a isso. É preciso adaptar a uma nova lei que começou a entrar em vigor, né, no ano passado. Então, existe algumas dificuldades técnicas, mas mesmo assim não justifica. Não justifica. Se foi cometido algum erro ou se isso perdurou muito tempo dentro das repartições, isso tem que ser sanado, né? Isso tem que transcorrer. O processo licitatório ele é muito criticado, porque a licitação é mais caro, porque a licitação é burocrática. A licitação nos dá garantias como gestor público. O correto é licitar dentro do prazo. Como é que está sendo esse começo de mandato, Silvio? Eu estou muito feliz, Patrícia, muito feliz. Eu vou usar aqui uma frase que o governador Jorginho fala. Ele diz que é um privilégio ser governador de Santa Catarina. Eu te digo que é um privilégio ser prefeito de Indaial. Eu encaro esse grande desafio com muita alegria, com muita coragem, né? Eu me sinto muito preparado, estou com meus 53 anos, né? Eu digo que os cabelos grisalhos nos ajudam, né? Eu não tenho um impulso que às vezes as pessoas mais novas têm de uma resposta. Eu sou mais metódico, eu sou mais do planejamento, eu sou de trabalhar muito, e é uma receita que eu pratico desde os meus 13 anos, quando eu comecei a trabalhar. Então, essa bagagem, esse conhecimento e essa vontade de fazer as coisas me motivam diariamente, né? Essa relação com o governador, inclusive ele esteve, né, há pouco tempo em Indaial. Isso deve ajudar também a conseguir mais recursos para o município? Eu como prefeito e como ex-gestor da saúde, eu fiquei extremamente orgulhoso com a vinda do governador. O governador do estado, junto com o secretário de Estado de Saúde, andando dentro de uma unidade de saúde, num posto de saúde. Isso é algo que você não vê todos os dias, né? E essa atenção que ele está dando para os municípios e para a atenção primária, que é lá o posto de saúde, é fundamental, porque é ali que tudo começa, é ali que você faz a prevenção. E Indaial ser escolhida como a primeira cidade a receber os equipamentos para fazer o teste rápido de dengue nos encheu de orgulho. Indaial, Patrícia, recentemente ele foi considerada a melhor cidade de Santa Catarina em saúde e bem-estar, entre municípios de 30 mil habitantes até 100 mil habitantes. E isso, para nós, foi um motivo de muito orgulho, né? Quando a gente lança essa notícia, né, muitas pessoas, isso aí é pesquisa de internet, pesquisa paga. Isso são dados oficiais do Ministério da Saúde, né? O Indaial, eu vou citar aqui um indicador, ele é o Previne Brasil. Previne Brasil, ele é um instrumento do governo federal, que já é utilizado há muitos anos, que ele mede a eficiência da atenção primária. Ele vai medir a eficiência do posto de saúde, lá do teu bairro. E ele tem 13 indicadores. Indaial saiu de 2019, a nossa nota no Previne Brasil era 4,47, numa escala de 0 a 10. Né? Em 2023, a nossa nota passou para 9,92 ou 93. Isso é muito orgulho. Isso é você trabalhar em cima de métricas, em cima de desempenho, envolvendo aquela equipe de atenção primária que está lá atendendo o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário, eles buscando o atingimento dessas metas. E não são coisas caras ou coisas difíceis. Eu dou um exemplo prático. Uma das metas é cobertura vacinal. Então, lá para aquela unidade de saúde, nesse mês para bater a minha meta, eu tenho que vacinar tantas crianças. O que a equipe passa a fazer agora? Ela faz busca ativa. Ela vai ver quais foram as crianças que ainda não foram vacinadas, que estão com aquela vacina atrasada, e ligam. Ô mãe, a senhora não trouxe aqui o seu filhinho ainda para vacinar? Posso agendar para amanhã, tal horário? Consegues vir? É isso que eles vêm fazendo. É um atendimento ao cardíaco, a pessoa que tem diabetes, entende? Então, essa melhora na performance foi trabalhado em cima desses indicadores com o envolvimento das pessoas que atendem na unidade, e é um salto gigantesco. E essa premiação,
Indaial tem hoje como a melhor cidade de Santa Catarina em saúde e bem-estar, é por conta disso, desse trabalho. E isso é fantástico, porque a gente, como mãe, às vezes você esquece. Porque Isso é corrido, na vida tudo corrido. corrida, tribulada, tem alguém Patrícia, ligando ali, falando, olha, tá vencendo a vacina, vem aqui. Patrícia, muitas vezes foi no meu período como secretário que nós implantamos o horário estendido de atendimento. Da mesma forma, a família estão trabalhando o dia inteiro. O pai e a mãe estão fora, não tem rede de apoio. Como é que a mãe vai levar o filho para vacinar? Nós já temos várias unidades de saúde trabalhando no horário estendido. O posto de saúde fecha às 17 horas, vem uma outra equipe, reabre o posto de saúde às 18 e trabalha até às 21 horas. Você não tem ideia de quantas pessoas a gente conseguiu impactar com essa abertura nesse horário, fora do horário comercial. Nós fizemos várias ações dentro da atenção primária, abrindo postos de saúde ao sábado de manhã. Então, o mesmo exemplo da creche. O gestor ele tem que enxergar a realidade das pessoas. Não é ele que vai ditar a regra. Eu tenho que me adequar da melhor forma possível para atender aquela população. E nessa questão do posto de saúde, né, Silvio? Imagina para uma mãe você chegar no seu emprego e pedir, eu preciso de um dia de folga porque eu preciso levar meu filho para vacinar. Não é todo patrão que entende, sabe? Não. E o médico não vai te dar um atestado porque você foi lá para vacinar seu filho. Então é importantíssimo mesmo que tenha esse horário. Agora, saúde sempre vai ser, eu acho que um gargalo na maioria dos municípios brasileiros. Indaial também sofre com demora de exame, demora de fila para cirurgia. Como é que a prefeitura pretende também atuar nisso? Isso, se tu me perguntasse qual foi a minha maior frustração até agora, eu diria que é as filas que nós enfrentamos em relação a exames e a consultas médicas. Isso é uma frustração que, como secretário de saúde, eu carrego e é desconfortável isso. Porque quando eu cheguei lá, eu pensei, eu vou resolver isso aqui. E por maior que foi o meu esforço, o esforço da equipe, a gente não conseguiu resolver. Entende? Então, isso me incomoda muito. Quando a gente fala em reduzir a incerteza das pessoas, aquela fila tu está gerando incerteza. Enquanto tu não tem um diagnóstico, enquanto tu não tem... poxa, tu está com alguma doença, inicia o tratamento. Mesmo, independente qual seja a doença, mas, poxa, eu comecei o meu tratamento. Então, esse período é extremamente desumano. Sim. Como resolve isso? A nossa secretária de saúde, quando eu conversei com ela e convidei ela para vir trabalhar conosco, eu falei para ela, já que tu podes fazer 500 coisas, mas eu preciso que tu resolva o problema de fila. Eu não tive competência suficiente para isso. Eu sei que tu vai ter. Aí tu passou a bomba para ela. Passei a bomba para ela. Resolve. Entendeu? Passei a bomba para ela. Mas é possível fazer um esquema de mutirão também, talvez? É a única saída, Patrícia. É a única saída. Você contrata um médico com alguma especialidade. Eu contratei um cardiologista. Na melhor das situações, esse cardiologista vai estar fazendo 40, 50, 60 consultas. Se eu tenho uma fila de 1.000 pessoas, ele nunca vai vencer essa fila. Não vai. Como é que eu resolvo a fila? Mutirão. E daí o que a gente vai? Daí a gente vai para aquele processo licitatório que é complexo, que é o credenciamento. Eu não posso pagar, ainda eu não pode chegar assim, eu vou credenciar um cardiologista e eu vou pagar por consulta R$500. Eu não posso fazer isso. A minha precificação, ela é baseada na tabela que a ANVI coloca para os 14 municípios aqui do Médio Vale. Então, eu tenho um limite de valor. E, às vezes, com esse limite de valor, o médico não vem. Essa que é a grande dificuldade. Então, a gente precisa criar algum mecanismo para destravar essa trava. Esse é o que é o grande desafio. O governador Jorginho Mello, ele conseguiu destravar em vários setores a fila de cirurgias, né? Ele inclusive anuncia, né, que já fez 370 mil cirurgias no estado de Santa Catarina. Ele operou mais do que São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Ele está conseguindo conduzir isso, né? E a gente vai ter que, de alguma forma, talvez fazer algum convênio com hospitais, né, para que tenha, onde está o profissional, eu não consigo trazer o profissional para cá, eu vou ter que levar o paciente para lá. De alguma forma, isso vai ter que ser destravado. Então, quer dizer, esse mutirão em saúde, ele está no radar da prefeitura, nesse momento a gente ainda não pode
dizer como vai acontecer, porque nem a prefeitura sabe, mas é uma prioridade. O desafio da secretária Jaque é, nos primeiros 6 meses de governo, zerar muitas das filas e as outras que não conseguir zerar, trabalhar para deixar o menor número possível aguardando. Esse é o grande desafio dela. Imagina a secretária sem dormir agora com esse desafio, viu, Patrícia, Silvio? só para eu dar um exemplo aqui, por lei, uma lei federal, o município ele precisa investir no mínimo 15% em saúde. Isso. No ano passado, em Indaial, o investimento foi de 32%. 32%. Então, assim, quando a gente olha esse número, nós estamos falando na ordem não orçamentária, nós estamos falando na ordem financeira. Indaial, no ano passado, investiu em saúde 32% do orçamento. 32%. Isso é quase 140 milhões de reais. É muito dinheiro. E mesmo assim é insuficiente. Entende? Então, o desafio, quando você fala no gargalo, a saúde é um deles, com certeza absoluta. Só que é ali que reside a segurança daquela família, daquela pessoa. Sem a saúde não tem nada. Lá dentro tem uma escola linda, maravilhosa, assistência social funcionando, uma estrada, uma rodovia, se tu não tem saúde. Então, a saúde sempre vai ser uma prioridade. E eu carrego comigo uma responsabilidade grande, porque eu passei no início da intervenção do Hospital Beatriz Ramos, que completou 5 anos no ano passado, que salvou aquele hospital ia a leilão por dívida tributária. Os 2 primeiros anos da intervenção eu estive atuante no Hospital Beatriz Ramos. Toda a parte administrativa e financeira eu estava cuidando. Então, assim, a minha passagem pelo Hospital Beatriz Ramos, a minha passagem como secretário de saúde, ele me traz muita obrigação de melhorar isso, de trabalhar especificamente dentro dessa prioridade que é a saúde. Bom, prefeito, eu preciso encerrar perguntando em relação ao processo judicial, até lembrando um pouco aqui para o nosso internauta, cerca de um mês depois, né, das eleições, então a chapa que elegeu o Silvio foi cassada, né, a justiça determinou a inelegibilidade durante 8 anos, teve um recurso, perdeu o recurso, agora está em segunda instância. Então, quer dizer, ainda fica esse clima de incerteza. Só relembrando que aquele processo é em relação à inauguração da ponte Zeli-Tirol, que, na avaliação do Ministério Público, houve ali um abuso de poder político, né? Foi feito um uso político da inauguração da ponte. Enfim, esse processo ainda está rolando. Sim. E esse clima de incerteza. Como é que está a tua cabeça em relação a isso? Deixou a melhor pergunta por último, Patrícia. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu tenho a consciência muito tranquila em relação a isso. Eu preciso demonstrar essa tranquilidade para a nossa equipe e para aquele cidadão que votou em nós, mesmo aquele que não tenha votado na gente. Porque o que acontece? Dentro de todo o regramento do período eleitoral, existe, sim, a possibilidade de inaugurações. O prefeito não era candidato, o prefeito, dentro do seu discurso, não pediu voto. Eu e o Jonas estávamos no outro lado da cidade, lá no Encano do Norte, na divisa com Blumenau, entregando o nosso plano de governo. Não tinha uma camisa amarela do PL naquele ato, né? Mas, assim, o nosso magistrado, em primeira instância, numa decisão monocrática dele, ele viu que teve um abuso do poder político. Esse foi um ponto de vista dele. Houve uma denúncia, acho quase 1000 páginas, né? Então, assim, esse processo ele está correndo. Logicamente, a gente levou isso para uma segunda instância. Dentro da segunda instância, no Tribunal Regional Eleitoral, essa decisão não é monocrática, é uma decisão colegiada, são 7 magistrados que vão analisar tanto a denúncia quanto a nossa defesa. E eu tenho plena confiança, Patrícia, que em segunda instância isso vai ser revertido. Esse é o sentimento que a gente tem. E eu reafirmo aqui, em momento algum, tanto eu como o Jonas fizemos algo de errado dentro desse período eleitoral. Você acha que não teve abuso de poder político na inauguração da ponte? Eu não acredito nisso. Mesmo trazendo a inauguração para um mês antes do que era previsto, inaugurando sem aquela sinalização em volta e trazendo a inauguração dia 22 às 22 horas.
O dia 22 ela era um domingo, muito mais fácil por conta do trânsito, né? Foi coincidência, então. Na verdade, é um dia comum, né? A gente até está com receio agora, né? Eles querem fazer um evento agora, dia 22 de fevereiro. Eu disse, pô, mas será? Mas não é ano eleitoral agora, não mas, pode assim, no ano eleitoral, Patrícia, né, se a gente for analisar, aquele cidadão indeciso, poxa, eu vou votar no Silvio e no Jonas porque inauguraram a ponte no dia 22, e o 22 é o número deles. Eu acho que é forçar um pouco demais, né, o poder de decisão do eleitor. Mas quando a gente fala na inauguração, eu não vejo problema algum. A ponte, na verdade, eles falam que a ponte foi inaugurada de forma antecipada. A obra estava atrasada já há alguns meses. Ela já estava atrasada, a obra. Não foi antecipada a inauguração dela. Mas a engenheira falou isso no processo. Era Ela uma falou questão... que a previsão era novembro. Isso, mas era uma questão contratual. O contrato, o aditivo contratual ia até novembro. Ela era para ter sido entregue já no começo do ano. Então, ela já estava atrasada. E é lógico que ela atrasou, porque foi um período que aconteceram várias enchentes, né? Brusque, eu ficava até com pena do prefeito Tomé, né? A cada 15 dias ele anunciava uma enchente. E essa enchente acabou levando aquela ponte, que eles chamam de ponte branca, eles falam que é uma ponte de madeira que eles usam para poder trabalhar. Eles tiveram que refazer 4, 5 vezes, porque a água levava embora. Então, houve um atraso, né, lá no início da obra, e esse prazo que elas falam é um prazo contratual de novembro, mas ela já devia ter sido entregue já no começo do ano. Quando a gente fala de sinalização, Patrícia, o próprio magistrado, quando foi feita a denúncia, ele nos deu 72 horas para finalizar a sinalização. E por que não tinha sido feito? Porque houve um período de chuva próximo dessa inauguração. Por isso é que algumas placas de uma faixa elevada, não estava pronto. No dia seguinte, isso foi feito. Quando a gente vê, muito se fala em ponte, né? Até aqui em Timbó, recentemente teve uma polêmica da ponte, né? Olha só, eu vou te dizer que depois da ponte aqui de Timbó, teve até comentário assim, vocês vêm aqui falar da nossa ponte em Indaial, a de vocês não dá nem para usar. Não dá nem para usar. Quando a gente olha a ponte ela tem 578 metros. A ponte, por si só, é uma obra gigantesca. Só que tem todos os acessos, né? Isso tudo foi entregue juntos, né? Essa entrega foi feita. Quando a gente fala lá em algumas placas, uma faixa que não foi pintado, dentro desse contexto todo da obra, isso não é nada. E eu falo para as pessoas assim, até hoje, graças a Deus, nunca teve um acidente nessa obra toda. Então, assim, se a obra estivesse inacabada, se a obra estivesse faltando sinalizações, teria dado... Porque tudo passa ali. Toda a entrada da cidade passa por ali. Então, assim, e não houve nada. Eu penso assim, Silvio, porque eu tive que ler muito esse processo, né? E não é em função da ponte em si, da obra em si. Até teve muita gente que criticou nas redes sociais, não só o Misturebas, mas outros veículos que noticiaram. Vocês estão contra a ponte de Indaial. Imagina, nunca, pelo amor de Deus. Eu quero mais é que a ponte de Timbó a gente possa usar também, não é isso. Mas o que o Ministério Público apontou ali foi assim, o uso político na inauguração, né? Fazer aquela propaganda dia 22, 22 horas. A lei eleitoral não permite, né? Antecipar para 14 dias antes das eleições. Mas não foi 22 horas, né? Foi de manhã já. Sim, mas era o que era dito nos cartazes, tem no processo do Ministério Público e tal. Mas eu perguntei dessa questão da incerteza porque o Ministério Público Federal, ele recomendou ao judiciário que mantenha essa inelegibilidade. Mesmo assim, você acha que vai... É que é difícil o Ministério Público Federal ir contra uma decisão a nível municipal. É difícil eles fazerem isso, é difícil. Mas eu tenho plena consciência, Patrícia, que esse processo vai ser revertido em segunda instância. É algo que eu não perco sono com isso. Eu perco sono com outros motivos, mas não por conta desse processo. Até porque, se você perder o sono por conta disso e ficar esperando a decisão judicial, acho que não governa, né? A cidade para. A cidade para, né? E é nesse sentido que a gente vem trabalhando muito, tanto eu como o Jonas, né? De uma forma bastante ativa. E eu estou com a minha consciência muito tranquila em relação a isso. Quando a gente... É lógico que aqui a gente está falando do processo, né? Desse ato. Só que já existia, desde o início dessa obra, uma tentativa de atrasar essa obra.
houve denúncia porque tinha uma possível nascente naquele local, aí depois apareceu um ninho de gambá. Então, foram uma sequência de denúncias no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Veio uma equipe do Tribunal de Contas, Patrícia, fiscalizar essa obra, que eu não me lembro de ter visto isso em cidade nenhuma. Então, assim, o Ministério Público acompanhou essa obra do começo ao fim, com uma lupa, com muitos técnicos aqui, e não encontraram nada. Só que as denúncias continuavam, porque o interesse era que não fosse entregue dentro do mandato do prefeito André. Depois, um dos candidatos passou na outra ponte, né, que a gente continua chamando de Ponte Nova, né? Ela já faz tempo que ela não é mais a Ponte Nova, mas ele caminhando, ele observou onde estava sendo construída a ponte Zelir-Tirol e ele concluiu que tinha uma coluna, tinha uma viga de sustentação torta. Ele denunciou, só que era uma estrutura metálica e ela não estava sendo usada, então ela ficava deslocada mesmo. Então, assim, foi uma sequência de tentativas para atrasar de forma proposital a ponte, para que não deixasse fazer a entrega. Quando eles perceberam que a ponte seria entregue, aí começou outras denúncias. Então, assim, existe todo um enredo político nesse entorno, né? Existe um enredo político sobre isso, do outro lado também. Bom, Silvio, eu perguntaria mais coisas, mas os seus assessores, eles já estão me olhando Estão impacientes, assim, né? porque eu sei que você também tem outros compromissos. Nós estamos com 46 minutos de entrevista, Tudo então... isso? Tudo isso. Nem parece, né? Nem parece. Mas queria agradecer a tua presença, dizer que a gente vai continuar acompanhando, né? Indaial é nossa vizinha, nossa cidade que a gente tem muito carinho. Quero fazer mais matérias lá, quero fazer boas matérias também. Então, e o nosso espaço também vai estar sempre aberto aqui. Obrigada pela tua participação no MistoCast. Eu que agradeço, Patrícia. Foi um prazer, não vi a hora passar. E realmente gostaria de ficar aqui a tarde toda tomando um café contigo, conversando. Eu sempre digo que as entrevistas, quando são bem feitas, o tempo passa voando. E é esse tipo de conteúdo que a gente tem que levar para as pessoas. É esclarecer, né? Eu não venho aqui para enrolar, não venho aqui para querer enganar ninguém. Eu tenho um perfil extremamente diferente. E eu gostei muito da conversa, espero que tenhamos outras. E aguardo vocês lá em Indaial. Indaial tem muita coisa boa para ser mostrada, pode ter certeza. Obrigado. É isso, gente. Tchau. Até o próximo MistoCast.